Olá, sejam bem-vindos de novo ao canal. O meu nome é Maria Falcão. Então, eu hoje vou fazer assim uma partilha bastante pessoal, mas de um tema que é muito transversal a toda a gente, ou a muita gente. E isto até me ocorreu porque estava a ver um especial do Dave Chappelle, que já vi 20 vezes, e o que ele disse eu senti muito próximo, mesmo já tendo visto muitas vezes, e senti que era uma coisa que fazia sentido partilhar com vocês e até de alguma forma terapêutica para mim. Por isso também estou assim um bocadinho perdida, espero não dispersar muito e que faça sentido a minha partilha, mas como diz no título, eu vou partilhar com vocês como foi crescer com o estigma de ser pobre e como ultrapassei isso, ou como é que lidei com isso. E isto é sempre uma coisa que temos dificuldade em abordar ou de assumir, estas diferenças sociais, e mesmo aqui no YouTube ou nas redes sociais em geral, temos sempre esta mensagem de glamour e de uma boa vida e não seguimos aquela pessoa que vive num barraco, porque se calhar ela também não mete fotos do barraco. Venho de uma família que tinha muitas dificuldades económicas. Eu não cresci com o meu pai, a minha mãe criou-me sozinha e só daí já é uma dificuldade extra para ela, que ela foi incrivelmente incrível comigo sempre e na educação que me deu e todas as possibilidades, dentro das possibilidades que ela tinha, que me proporcionou. Eu já fui falando algumas vezes disso, mas sou mesmo super agradecida. Ok, eu sabia que ia ser um bocadinho difícil filmar isto, porque é algo muito profundo e também um preconceito, um estereótipo, e isso influencia muito as relações que temos, as experiências que temos, e temos sempre a sensação que temos culpa ou que somos inferiores por não ter as mesmas possibilidades que os nossos colegas, principalmente enquanto criança. Acho que isto é uma coisa mesmo muito forte e agressiva, esta comparação, porque de alguma forma somos todos iguais na escola, todos os colegas, e todo o tempo estamos na escola, não há essas diferenças, mas depois a própria experiência de cada um faz com que sejamos diferentes. E esta coisa de o dinheiro não traz felicidade, eu percebo, claro que não, mas por outro lado, claro que sim, ou seja, as experiências que nos pode proporcionar e o tipo de vida que podemos ter vai fazer toda a diferença para podermos ter comodidade e sentirmos-nos bem. Por isso, muitas vezes eu sinto que isto é dito por pessoas que não sentem realmente nenhuma dificuldade. E obviamente há pessoas 1000 vezes pior que eu, aqui em Portugal, sei lá, na mesma cidade que eu, e que ainda terão um estigma maior. E o que eu sinto é que, de alguma forma, devíamos aprender a... Eu não sei se estou a dizer isto da melhor maneira e sinto que já me estou a perder um bocadinho e está a custar um bocadinho para mim falar disto. Percebermos as realidades diferentes de cada um e de eu sentir sempre vergonha da minha realidade naquele momento, que agora não sinto, e sinto imenso orgulho e sinto que isso fez-me a pessoa que sou hoje. Embora sempre fui muito introvertida mesmo, super tímida, sempre fui muito sociável, sempre me dei bem com toda a gente, nunca fiz parte de grupinhos ou tentava mesmo ser amiga de toda a gente na turma e apoiar todos. Acho que isto também me dava esta noção de ajudar o outro e não pôr ninguém de parte, porque sabia o quanto de parte me sentia e não queria que mais ninguém se sentisse assim, porque felizmente nós tínhamos uma casa para viver e de alguma forma também sempre tive uma aparência cuidada, ou seja, não era algo óbvio de que eu não tinha possibilidades e que a minha família não tinha possibilidades. Mas depois tendo esse confronto de ir à casa de alguém e ver coisas que eu imaginava que via na televisão, brinquedos e coisas assim mesmo que hoje em dia não têm importância para mim, mas que enquanto criança são muito duras, estas pequenas coisas. Por exemplo, eu tinha imensa vergonha de trazer alguém à minha casa, porque era uma casa muito velhinha e por fora o aspecto era mesmo terrível, as paredes a cair, e então eu sentia que a escola era aquele lugar seguro em que
podíamos ser todos iguais, porque depois eu tinha vergonha de trazer amigos com outras possibilidades à minha casa e que eles vissem a minha realidade. E é mesmo por isso que eu queria falar disto, porque é algo que se tenta sempre esconder, e não numa forma negativa de mentir ou de tentar ser uma coisa que não se é, mas mais porque se sente alguma culpa de ser diferente e de ser inferior, e isso não deve ser assim, porque obviamente as posses que nós temos não dita a pessoa que nós somos e os nossos princípios, e isso também é da responsabilidade de todos, fazer com que fazemos sempre o outro sentir confortável e ter um bocadinho noção de que a nossa realidade de, sei lá, entretanto fiquei sem bateria, mas já estamos aqui de volta. Também foi bom para eu respirar um bocadinho. Eu não sei se estou a fazer sentido, não interessa. Então esta foi um bocadinho a minha realidade enquanto criança, e acho que foi mesmo a altura em que isto foi mais forte, em que era uma coisa mesmo dolorosa, e à medida que fui crescendo e na adolescência eu senti que isto já não era uma coisa tão importante. Claro que eu sonhava em ter algumas experiências e lembro-me perfeitamente da primeira vez que pude andar de avião, e isso foi uma coisa tão especial para mim que fiz um desenho à hospedeira que me deixou ir na primeira classe só porque eu era tão fofa. Por isso afinal tive tanta sorte. Eu estou a dizer isto e se calhar para uma pessoa que nunca conseguiu viajar. Por isso é que eu quero dizer que é possível ultrapassar isto e, independentemente de onde vimos, podemos chegar onde nós quisermos. Eu também ainda não cheguei onde quero. Eu, quando cresci, o meu foco sempre foi fazer aquilo que me apaixonava, mas que isso trouxesse um retorno para que eu pudesse estar confortável e experimentar muitas daquelas coisas que durante anos com que sonhei, e por isso também é mesmo importante ultrapassar isto e sabermos que conseguimos sair desta zona para viver de uma forma mais confortável, que é o que cada um idealiza. Não acho que haja um pacote específico de comprar uma casa e ter uma piscina e 2 automóveis. Não interessa nada, é o objetivo de cada um. Para mim pode ser fazer 2 viagens ao ano, ou pode ser ter aquela mala de uma marca, ou pode ser... Acho que é muito diferente para toda a gente e cada um deve procurar o que o faz feliz e o que é confortável. E claro que isto é um lugar muito comum, não é? O que é isso da felicidade, que não é uma coisa estática e que todos os dias muda o nosso modo de estar, o nosso modo de pensar. Mas acho que é importante falarmos destas coisas, ainda por cima agora em que toda a gente tem acesso com o smartphone às redes sociais, em que vimos a vida dos outros de uma forma muito mais aberta. É importante saber que há pessoas completamente integradas na sociedade, mas que vivem uma realidade completamente diferente do colega do lado. E eu sinceramente até acho que na escola, quanto mais neutro pudesse ser, porque enquanto criança nós não temos esta noção nem consciência, e então achamos que é culpa nossa a situação em que vivemos. E enquanto jovem adulta, isto é uma coisa que muitas vezes ainda me sinto a ultrapassar, mas que me preocupa muito e que eu vou sempre trazer comigo. Por exemplo, para mim é uma ansiedade muito grande a questão do dinheiro sempre. É algo sempre que me preocupa e que me assusta, porque também saber que se o meu trabalho falha ou se eu preciso de alguma coisa, eu não tenho esse apoio, porque a minha família não me pode dar esse apoio, e muitas vezes sou eu a dar esse apoio à minha família, e isso pode ser mesmo assustador e pesado, esse fardo de responsabilidade, mas por outro lado também me deixa muito orgulhosa eu a pagar a minha carta, eu a pagar o meu carro, eu a pagar parte dos meus estudos. Eu valorizo muito isso e na verdade não mudava nada. Por mais difícil que isso tenha sido, essa infância em que as crianças também são muito más umas com as outras, e daí talvez a necessidade de se esconder essas coisas, de dizer, olha, eu nunca viajei para país nenhum, ou eu não faço férias, eu nunca fiquei num hotel, eu não vou jantar fora, e eu aproveito a água do banho para pôr na sanita. Na verdade isso é
muito ecológico e agora devíamos fazer, mas na altura eram coisas por necessidade e não por escolha. Por exemplo, a minha avó nunca me ter dado uma prenda de aniversário até aos 6 anos e quando me deu foi uma flor num vasinho, coisa que eu agora acho mesmo lindo, ela me ter oferecido isso porque sei que ela me deu isso para eu cuidar e para eu fazer crescer, mas na altura isso deixou-me mesmo triste porque eu queria uma boneca ou umas sapatilhas ou... Por isso essa coisa do dinheiro não interessa, não é assim, porque nós vivemos em sociedade e se depois não nos sentimos integrados com o que está à nossa volta, claro que interessa e que nos vamos sentir inferiores. Mas isso também nos vai dar muita fibra para lutar pelo que queremos e de maneira nenhuma nos sentarmos neste lugar de conforto, tipo, foi assim que eu cresci e não tenho possibilidades para mais e vou-me resignar a isso. É mesmo importante e eu luto todos os dias para isso, para sair da minha zona de conforto, para lutar naquilo em que eu acredito e que me vai trazer um retorno de satisfação, me vai deixar feliz e que também tenha esse retorno financeiro, porque é muito importante. E é muito importante que possamos viver de acordo com os nossos sonhos, porque senão vamos estar sempre frustrados ou sentir-nos sempre aquém do que poderíamos ser ou do que poderíamos viver e experienciar. Bem, eu não sei se estruturei as coisas de alguma forma que fizessem sentido e de alguma forma eu quis estar a fazer-me de coitadinha. Eu queria mesmo era partilhar esta realidade, porque muitas vezes acho que se esconde isso e se assume que todos vivemos bem e confortáveis. E isto é o que eu me identifiquei mesmo no que o Dave Chappelle disse, que ele ao dizer ao pai que odiava ser pobre, o pai disse-lhe que eles não eram pobres, que eram broken, falidos, porque a pobreza é um estado de espírito e falidos é alguma coisa que eles vão ultrapassar. Identifiquei-me muito com isso. Obrigada, pai do Dave Chappelle, porque eu tive muita sorte em ser rica em muitas outras coisas. A minha mãe e a minha avó, que foi com quem eu vivi, cresci, me deram sempre a melhor educação possível, os melhores princípios possíveis. E isso é que fez de mim quem sou hoje, com mais ou com menos dinheiro. E espero que de alguma forma, cada vez mais, toda a gente possa ter as mesmas oportunidades. Bem, espero que, não sei, que se tenham identificado de alguma forma com isto. Para mim foi ótimo poder falar sobre isto e aliviou-me um bocadinho, porque esta palavra é sempre pesada e forte. Eu dizer em voz alta eu sou pobre ou eu fui pobre ou a minha família é pobre, porque às vezes isso também pode ser um conceito um bocado relativo, assim como o ser rico. Se pensarmos no Bill Gates, ele é que é rico, ou para mim aquela pessoa que tinha a última Barbie era rica. Por isso é tudo muito relativo e vamos tentar eliminar estes estereótipos. Estamos todos cá para o mesmo, temos todos que partilhar amor, partilhar energias boas e dar sempre a mão ao próximo, porque não sabemos qual é a sua situação de vida, pelo que passam, pelo que estão a viver. Por isso, mais compaixão, mais estar atentos às pequenas coisas e o que o outro nos está a dizer, mais respeito. É isso, espero não ter sido uma seca. Mas foi muito bom para mim esta partilha. Até ao próximo vídeo, até amanhã. Partilhem também comigo as vossas histórias, um bocadinho como é que foi a vossa infância e o que é que vocês sentem em relação a ela, porque sentir que temos mais pessoas como nós também nos faz sentir bem e mais acompanhados neste mundo. Um grande beijinho, gosto muito de vocês e até ao próximo vídeo. Tchau!